Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. Eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio. Mais precisamente, este é o nosso quarto episódio da nossa segunda temporada. E este episódio nós estaremos abordando o tema parcelamento das dívidas tributárias. É isso mesmo que você ouviu. Se você tem dúvidas sobre este tema, ou se tem aquele amigo que precisa saber sobre este tema, não deixa de permanecer comigo aqui neste episódio e compartilhar. Afinal de contas, todos nós somos contribuintes e estas informações que eu vou trazer aqui são de extrema valia para todos nós, já que nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre os parcelamentos das dívidas tributárias, seja aquele parcelamento ordinário, aquele parcelamento simplificado e até mesmo o parcelamento para as empresas em recuperação judicial. Então é isso, vem comigo! Já que nós estamos falando sobre parcelamento, eu preciso destacar aqui para você que o parcelamento de débitos que são declarados em declaração de imposto de renda, declaração de créditos tributários federais, declaração de imposto sobre a propriedade territorial rural, autos de infração, por exemplo, eles podem ser, sim, fontes para um parcelamento de débitos, já que nós estamos falando sobre o parcelamento de débitos tributários, de dívidas tributárias. E o que é isso? Primeiro de tudo, eu preciso destacar aqui para vocês uma grande diferença, que o parcelamento de débitos tributários que não estão inscritos em dívida ativa da União, eles podem ser negociados diretamente com a Receita Federal de forma administrativa. Já os parcelamentos, os débitos que estão inscritos em dívida ativa, eles são negociados diretamente com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e é o que nós chamamos de transação tributária, que foi um tema, inclusive, de episódios anteriores aqui do nosso Contribuinte Cast. Agora que você já entendeu qual é a diferença de débitos inscritos em dívida ativa e não inscritos em dívida ativa, ambos vão poder ser negociados, só que com a Receita Federal, se não for inscrita em dívida, ou se estiver inscrita em dívida, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Agora, para que você possa entender quais são as modalidades que estão previstas para o parcelamento das dívidas tributárias, que não estão escritas, é claro. Lembra que o nosso episódio hoje é sobre os débitos que não estão escritos em dívida ativa, já que nós vamos falar sobre o parcelamento desses débitos tributários. O parcelamento, gente, desses débitos tributários, eles possuem algumas modalidades, por exemplo, o parcelamento ordinário, o parcelamento simplificado e o parcelamento para as empresas em recuperação judicial. Um item muito importante que eu destaco aqui para vocês é que existe uma diferença, né, entre os programas de parcelamento. Porque quando a gente fala em parcelamento, sempre vem à cabeça que é uma oportunidade que o fisco está concedendo ao contribuinte para que faça aí a regularização de seus débitos. Agora, importante que eu destaco aqui para vocês que o parcelamento simplificado, ele não dá desconto aos contribuintes, mas ainda assim ele é considerado vantajoso, porque entre os programas que são oferecidos, né, o parcelamento ordinário, o parcelamento para as empresas em recuperação judicial, ele sai na frente. Por quê? Principalmente em relação ao parcelamento ordinário, já que o parcelamento para as empresas em recuperação judicial é um parcelamento especial, tá? Agora, quando a gente fala sobre parcelamento,
Ambos, gente, tanto o parcelamento ordinário quanto o parcelamento simplificado, eles são disponibilizados o ano todo e eles prevêem aí as mesmas condições de pagamento. Só que o simplificado, ele permite a inclusão de dívidas de tributos que são pagos por estimativa para os casos daquelas empresas que possuem aí a adesão ao lucro real, que pagam por estimativa, tá? Ou também aqueles débitos que são ligados à retenção na fonte. Agora eu trago aqui uma informação que a diferença entre os dois programas, tanto do parcelamento simplificado quanto do parcelamento ordinário, ela é muito importante. Por quê, gente? Porque esses débitos retidos na fonte, eles têm uma peculiaridade de trazer uma responsabilidade criminal. Ou seja, estamos aí diante de uma possível criminalização do contribuinte, ou seja, uma apropriação indébita foi gerada, isso mesmo que você ouviu, já que a gente tem aí a figura daquele responsável tributário que tinha o dever de reter de terceiro para repassar para o fisco e não repassou para o fisco, não repassou para os cofres públicos. Então, tá aí a importância de você estar sempre sendo assistido por um advogado tributarista. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que essa informação que eu trago aqui, ela está na Instrução Normativa 1891, tá? Então, qualquer dúvida, você já fica aí a dica de leitura, Instrução Normativa 1891, e, é claro, já faço aí um conjugado para uma leitura relacionada à Portaria Conjunta número 15 de 2009. Por quê? Porque ela está vinculando aí a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês, que está ligada diretamente ao parcelamento, é justamente aí a questão do número de parcelas, porque se nós estamos falando em uma negociação desses débitos tributários, você precisa estar ciente que os débitos tributários eles podem ser parcelados em até 60 vezes e a parcela mínima, tanto para a pessoa física, é de R$100, quanto para a pessoa jurídica, que fica aí R$500, principalmente para as pessoas físicas que são equiparadas à jurídica. E quando a gente fala quem são essas pessoas, você pode identificar o MEI, por exemplo. O MEI, ele tem um CNPJ, mas ele nunca deixa de ser uma pessoa física, tá? Aquele profissional liberal que possui aí uma empresa unipessoal, ele está equiparado a uma pessoa jurídica, tá? Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é sobre a aprovação do pedido de parcelamento, que ele sempre vai depender daquele pagamento da primeira parcela. E essa parcela, gente, normalmente ela vence em 10 dias, quando é contado a partir do início da negociação. Então, quando a gente fala sobre prazo, é claro que eu preciso destacar aqui para você que o prazo pode mudar de acordo com a data de vencimento da multa de ofício. Então, muita atenção nisso, porque nos casos em que existe aí um programa de parcelamento que vai proporcionar uma redução, ou para o último dia do mês, ou para quando ocorrer o primeiro vencimento. Então, já fiquem atentos a essa questão. Por quê? Porque os débitos que estão em parcelamento, ou que já foram parcelados, eles podem ser reparcelados, principalmente agora na pandemia, viu? Então, nesse caso, a primeira parcela ela vai ser de 10% do total da dívida, ou 20% do total da dívida, se algum débito já tiver sido reparcelado antes. Então, vamos recapitular essa informação. Se você, com a pandemia do ano de 2020, por exemplo, fez um parcelamento, só que, em consequência da pandemia, deixou de honrar algumas parcelas,
e agora em 2021 está querendo aí realizar um reparcelamento. Como é que fica a tua primeira parcela desse reparcelamento? 20% do total da dívida, já que você tinha um débito que já havia sido reparcelado antes. Agora, uma situação importante que eu trago aqui para vocês é que se não tinha nenhum débito parcelado antes, o valor da primeira parcela vai ser de 10% do total da dívida. Então, quando a gente fala sobre reparcelamento, é claro que na negociação de reparcelamentos, os novos débitos eles podem ser incluídos. E é claro, gente, um pedido de parcelamento é sim uma confissão de dívida irretratável e até mesmo uma confissão extrajudicial nos termos aí do nosso Código de Processo Civil. Então, muita atenção. Antes de fazer qualquer negociação com a Receita Federal, você precisa consultar um advogado tributarista para verificar se a natureza daquele crédito tributário que está sendo exigido de você, ele não está prescrito, ele não sofre algum vício, como por exemplo, a gente dificilmente você vai se deparar com análises sendo proporcionadas por um advogado tributarista que ele fala que aquele débito sequer podia ter sido cobrado. Por quê? Porque é um débito decadente. Ele sequer foi lançado e mesmo assim foi cobrado. São raras as vezes? São raras as vezes, mas existe. Se existe, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês. As outras situações são relacionadas aí aos débitos prescritos, ou seja, passou o tempo de 5 anos e esse tempo de 5 anos, durante todo esse tempo em que o fisco tinha que lhe cobrar, não lhe cobrou. Lhe cobrou no 6º ano, lhe cobrou no 7º ano, lhe cobrou no 8º ano, o que significa que aquele débito já está prescrito. E se você confessa essa dívida, você está confessando que sim, aquele débito não tem vício nenhum, você quer pagar aquele débito. Entenda aí o prejuízo de não estar sendo assistido por um advogado tributarista. Agora que nós já falamos sobre as modalidades, né, do parcelamento, você já entendeu que existe o parcelamento, a negociação junto à Receita Federal e junto à Procuradoria, já consegue distinguir cada parcelamento? É claro que agora nós vamos adentrar ao parcelamento ordinário e ao parcelamento simplificado, para que você possa compreender o que pode ser objeto de parcelamento ordinário e o que não pode ser objeto de parcelamento simplificado. Então, já que nós vamos começar a falar sobre modalidades, é claro que eu inicio aqui com o parcelamento ordinário. O parcelamento ordinário, ele não é compreendido para todos os débitos tributários, não. Existem débitos relativos a créditos tributários que não podem ser objeto de parcelamento ordinário. São eles os débitos relacionados aos tributos que são sujeitos à retenção na fonte, toda vez que é descontado de terceiro ou objeto de subrogação, aqueles débitos relativos ao IOF, aquele retido e não recolhido ao Tesouro Nacional, aqueles débitos relativos aos valores que são recebidos pelos agentes arrecadadores, ou seja, os responsáveis tributários que não recolheram aos cofres públicos. Tem também aí uma vedação ao parcelamento ordinário relacionado aos débitos oriundos de tributos que são devidos no registro da declaração de importação. Tem também a questão dos débitos relativos aos incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste,
Fundo de Investimento da Amazônia e Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo. Não pode ser objeto aí de parcelamento ordinário. Também não pode ser objeto de parcelamento ordinário os débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa. Sempre que você ouvir essa expressão pagamento por estimativa, é ligada àquelas empresas que são optantes pelo regime do lucro real. As empresas optantes pelo lucro real, elas podem sim realizar o pagamento mensal, tanto do imposto de renda à pessoa jurídica, quanto da contribuição social sobre o lucro líquido mensal, ou seja, por estimativa. Então, ela vai fazer ali mensalmente uma estimativa do que ela deve de imposto de renda à pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido. Só que para o parcelamento ordinário, esses débitos de recolhimento mensal por estimativa não podem, tá? Uma outra situação que não pode um parcelamento ordinário são os débitos relacionados ao recolhimento mensal obrigatório da pessoa física, quando é relativo aos rendimentos, tá? Que estão ali dispostos em uma lei que trata sobre as contribuições, tá? Uma outra situação que não cabe aí o parcelamento ordinário são os débitos relacionados aos tributos que são devidos pela pessoa jurídica quando ela decreta falência, ou até mesmo aqueles débitos relativos à pessoa física com uma insolvência civil decretada. Então, observa que quando existir isso, não pode ter aí um parcelamento, não pode fazer um parcelamento ordinário. E, por fim, não pode ser objeto de parcelamento ordinário os débitos relacionados àqueles créditos tributários que são devolvidos pela incorporadora, que é optante pelo regime especial tributário do patrimônio de afetação. Então, isso é algo que já perdura há algum tempo, desde 2004, mas que causa muita dúvida, sim, principalmente nessas empresas incorporadoras, quando elas precisam realizar aí parcelamentos e negociações com a Receita Federal. Agora, falando sobre o parcelamento simplificado, a gente pode entender sobre parcelamento simplificado todos aqueles débitos cujo valor seja igual ou inferior a 5 milhões de reais. Tudo isso pode ser incluído aí no parcelamento simplificado. Agora eu faço uma importante ressalva aqui para vocês, que não vai poder exceder esse valor correspondente o somatório do saldo devedor dos parcelamentos simplificados que já estão em curso com os débitos que vão ser incluídos em um novo parcelamento quando ele for solicitado. Importante que eu destaco aqui para vocês é que para o parcelamento simplificado existem aí algumas regras. Por exemplo, ele deve ser feito de forma isolada toda vez que for relacionado a débitos ligados às contribuições sociais. E que contribuições sociais são essas que precisam ser aí realizadas de forma isolada? As contribuições sociais das empresas que são incidentes de remuneração que paga ou que acredita segurados a seu serviço, as contribuições sociais dos empregadores domésticos, as contribuições sociais dos trabalhadores, aquelas que são incidentes sobre o salário de contribuição, as contribuições que são instituídas a título de substituição, aquelas contribuições devidas a terceiros, assim também como aquelas contribuições que são consideradas entidades e fundos, tá? Uma outra situação que eu trago aqui para vocês é que também tem aquele parcelamento que são dos demais tributos, ou seja, tudo aquilo que está vedado ao parcelamento ordinário, do qual nós mencionamos,
no bloco anterior, tudo isso se encaixa aqui no parcelamento simplificado. Eu lembro vocês que sobre este tema nós temos o nosso material complementar já disponível lá no nosso blog. Então basta que você, ao final deste episódio, já acesse o nosso blog e baixe o e-book com o material complementar deste episódio de hoje, que fala exclusivamente sobre parcelamentos de dívidas tributárias. Agora nós vamos falar sobre o parcelamento dos débitos tributários das empresas em recuperação judicial. Esses débitos, eles podem ser parcelados em até 84 parcelas mensais e consecutivas. Aí a especialidade, a grande diferença entre o parcelamento simplificado e ordinário, que fica aí em 60 parcelas mensais, e para as empresas em recuperação judicial, que elas têm aí um parcelamento especial, que ele se estende aí por 84 parcelas mensais e consecutivas. Eu friso aqui para vocês que todo parcelamento ele deve ser solicitado, e essa solicitação é através da internet. Então, o contribuinte ele pode, por meio do seu representante legal, seu advogado tributarista, acessar o sistema correspondente à modalidade que ele precisa, ou parcelamento ordinário, ou parcelamento simplificado, ou ainda o parcelamento para as empresas em recuperação judicial. Ele seleciona e é claro que ele vai verificar a quantidade de débitos que ele deseja parcelar. Em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai preencher as informações que lhe são solicitadas, escolher o número de parcelas e emitir aí o primeiro DARF da primeira parcela, tá? Então, vai ser sempre formalizado um processo de parcelamento para cada tipo de tributo. E cada processo vai ser emitido um DARF diferente. Então, muita atenção aí. Por quê? Porque existem documentações que precisam, se for necessário, você vai receber uma mensagem, o contribuinte vai receber uma mensagem no domicílio eletrônico, tá? Onde vai estar especificado que ele compareça a uma unidade da Receita Federal para realizar o atendimento presencial, justamente para formalizar a documentação, a entrega dessa documentação. E a documentação em comum para todos os casos, que é sempre exigida, é o requerimento do parcelamento ou o requerimento de parcelamento por Estado, Distrito Federal ou até mesmo município. Isso se for o caso, tá? Se ocorrer isso, também tem que levar uma autorização para débito em conta corrente. Essa autorização ela vai ser assinada pelo contribuinte ou pela pessoa que está lhe representando ali, no caso, o seu advogado tributarista. Ainda, o documento de identificação oficial do contribuinte ou do seu representante legal. Tem também a questão do documento que comprova aí a condição de representante legal. Por exemplo, um contrato social, um estatuto, uma ata e até mesmo, tá? A procuração ad judicia, né? Que é a procuração que o contribuinte assina ali para o advogado, tá? Para que o advogado tributarista ele represente ali no órgão. Agora, eu destaco para vocês aqui sobre uma questão importante. Em caso de empresa, tá? Agora, quando se tratar de uma pessoa física que precisa ali ter um representante legal por conta ali, algo muito comum hoje, as pessoas que sofreram óbito por conta da pandemia estarem aí com alguns débitos ligados à Receita Federal. Você observe que mesmo com a morte do contribuinte, não cessa
aí a dívida não morre com a morte do contribuinte, pelo contrário, ela passa para os seus herdeiros. Então, o que o herdeiro precisa fazer? Ele precisa, né, juntar a certidão de óbito e um documento que comprova ali a legitimidade de ser o herdeiro, né? No caso de espólio. Então, já fica a dica. Uma outra situação que é justamente solicitada para consolidação, muitas vezes, do parcelamento, é o comprovante de pagamento da entrada do parcelamento, ou seja, para os casos de reparcelamento, é sempre solicitado o comprovante de pagamento da entrada do reparcelamento. Então já fica a dica, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que, quando solicitado, esses documentos que devem ser entregues em papel, eles devem ser originais ou cópias autenticadas. Então, sim, vai haver, sim, uma onerosidade em relação às cópias autenticadas em cartório, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que sempre que for necessário levar documentação no presencial, é claro que nós estamos vivendo em época de pandemia, ou seja, você contribuinte, você representante legal, advogado tributarista, vai precisar agendar o seu horário de atendimento presencial na Receita Federal, até mesmo por conta ali da preservação, para que não haja ali uma aglomeração de pessoas e você possa também ali ser atendido da melhor forma, atendendo todas as normas de vigilância sanitária contra a exposição do Covid, né, gente? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que, uma vez solicitado o parcelamento, o contribuinte ou representante legal pode estar ali realizando o acompanhamento do parcelamento. E esse acompanhamento do parcelamento pode ser feito através do portal ECAC ou domicílio eletrônico do contribuinte. Por quê, gente? Porque através desse acompanhamento de parcelamento, onde o contribuinte tem aí acesso ao seu extrato do parcelamento, ele consegue emitir as parcelas que não tenham sido debitadas na conta corrente, tá? E, é claro, observar que o parcelamento ele vai ser rescindido, ou seja, cancelado, se os débitos enviados, se os débitos que estão ali presentes, se as parcelas elas não forem ali honradas. Por quê? Se você tiver 3 parcelas seguidas ou não, 2 parcelas estando todas as demais pagas, ou 2 parcelas estando vencida a última, vai ser cancelado e esses débitos vão ser inscritos em dívida ativa quando houver a falta de pagamento. Então, muita atenção, porque você pode acabar perdendo tudo aquilo que você já pagou, porque ele vai estar rescindido e o seu débito vai estar inscrito em dívida ativa, podendo ser inclusive protestado e, segundo decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, pode também haver a inscrição do contribuinte nos órgãos de proteção de crédito, ou seja, no Serasa, no SPC. Imagina isso para você, contribuinte, né? Um prejuízo que você não precisa. Agora eu trago informações importantes. Primeira informação, relacionada aí ao parcelamento para as empresas em recuperação judicial. O parcelamento, gente, ele sempre vai ter que incluir a totalidade dos débitos devidos pelo contribuinte, ou seja, pela empresa que está ali em recuperação judicial. Agora, esses débitos, eles podem ser constituídos ou não. E isso tem muito. Olha a importância de você estar sendo assistido por um advogado tributarista, justamente para saber, compreender a origem, se aquele crédito tributário ele é prescrito
ou se ele nem chegou a ser lançado. Então, olha aí a importância da advocacia tributária para que você seja assistido pelo advogado tributarista. Outra situação importante, que o parcelamento, ainda que tenha uma ação judicial sobre recuperação, pedido de recuperação e falência, você pode sim realizar o parcelamento por meio de uma proposta do contribuinte ou até mesmo na fase de execução fiscal, quando ela já está ajuizada. Isso eu faço uma ressalva aqui, que é exclusivo para os débitos que são incluídos em parcelamentos que são regidos por outras leis. Por exemplo, uma lei que favoreça o contribuinte, por exemplo, o débito já está inscrito em dívida ativa. Aí o contribuinte ficou sabendo, por meio do seu advogado tributarista, a possibilidade de transacionar, de negociar com a procuradoria. Isso é uma lei diversa que cabe sim um parcelamento. E o que ocorre a partir do momento em que o contribuinte faz ali uma negociação com a procuradoria? O que ocorre com a execução fiscal que já está em curso? Cabe aí ao advogado tributarista comunicar o juízo e pedir a suspensão daquela execução fiscal, uma vez que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é que a pessoa jurídica, em processo de recuperação judicial, ela pode sim desistir dos parcelamentos em curso, independentemente da modalidade, e solicitar aí que aqueles respectivos débitos sejam parcelados na modalidade especial, ou seja, na modalidade de empresas de recuperação judicial. Isso aqui ocorre da seguinte forma, e isso é muito mais usual do que você imagina. Por exemplo, a empresa que antes de entrar com pedido de recuperação e falência, recuperação judicial, ela tinha parcelamentos. E esses parcelamentos eram de até 60 meses, ou seja, parcelamento ordinário, parcelamento simplificado. Só que ela ingressou com um processo de recuperação judicial. Se ela ingressou com o processo de recuperação judicial, ela pode desistir dos parcelamentos ordinário ou simplificado que ela já tinha anteriormente, aqueles que iriam vencer com 60 meses, e passar a adotar ali o parcelamento especial, que é aquele parcelamento com parcelamento para as empresas em recuperação judicial, o que favorece justamente o período a ser parcelado, e ao invés de ser parcelado em 60 parcelas mensais, vai passar a ser de 84 parcelas mensais consecutivas. Isso aqui é muito importante, que precisa aí uma observação bem maior, principalmente por parte do contribuinte. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é sobre o deferimento do parcelamento dos débitos, que se encontram sobre discussão, tanto administrativa quanto judicial. Por quê? Porque eles, se forem submetidos ou não à causa legal da suspensão da exigibilidade, ele sempre vai ficar condicionado a uma comprovação pelo requerente. Então, se houver uma desistência expressa e irrevogável de impugnação ou até mesmo de recurso interposto, seja por via judicial ou cumulativamente, tá? Ele vai precisar ali renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funde ali a ação judicial ou de recurso administrativo. Então, observa que o deferimento do parcelamento, ele sempre vai estar ligado aí a uma renúncia. Então, é claro, mais uma vez aí evidenciado a importância de ser assistido por um advogado tributarista. Agora vamos às situações que mais geram dúvidas, que é a situação do reparcelamento.
parcelamento, eu preciso destacar aqui para vocês que quando existe aí a desistência de parcelamento, quando ocorre aí um objeto de débito que tenha sido aplicado sobre redução para fim de reparcelamento, eu preciso destacar aqui para vocês duas situações. Primeiro, o valor da multa de ofício ele vai ser restabelecido mediante ali uma recomposição do valor proporcional à receita que não foi realizada, tá? Ou, é claro, o valor das prestações que não foram pagas. Uma outra situação é sobre os percentuais de redução, que eles podem ser aplicados aos débitos, desde que incluídos no reparcelamento, somente no caso da celebração ocorrer dentro do prazo previsto. Então, esse prazo previsto, gente, que a legislação ela informa, é sempre aquele prazo que consta na legislação do parcelamento que vai ser disponibilizado, e seja ele o parcelamento ordinário ou seja ele o parcelamento simplificado. A situação que mais acarreta a dúvida está ligado à questão da multa. Por quê? As multas de ofício, gente, toda vez que ocorre uma redução, tá? Ocorreu uma lei, a lei trouxe uma redução para o contribuinte, favorecendo o contribuinte. Então, essa multa de ofício que vai ser lançada, ela vai ser de 40%. Se o contribuinte ele for requerer o parcelamento no prazo de 30 dias, contado da data em que ele foi notificado do lançamento. Ou, essa multa de ofício ela vai ser de 20%, se o contribuinte ele for requerer o parcelamento dentro de 30 dias, contado da data em que ele foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. Então, observa que nessa segunda opção, nesse segundo requisito da multa lançada de ofício, a gente já está diante ali de um processo administrativo fiscal do qual o contribuinte perdeu ali na primeira instância. Então, já fica a dica relacionada à questão sobre os casos de desistência no reparcelamento. Uma situação que eu preciso destacar aqui para vocês, antes de nós encerrarmos este episódio, está ligado justamente ali à rescisão. E rescisão, gente, falando sobre rescisão, eu preciso destacar aqui para vocês que a gente volta, na verdade, a falar essa situação para vocês, que o parcelamento ele sempre vai ser rescindido toda vez que ele tiver 3 prestações consecutivas ou não, ou até 2 prestações, estando pagas as demais ou estando vencidas, tá? Então, observa essa situação, por quê? Porque é um risco para o contribuinte, tá? Uma vez que ele está ali, já fez um parcelamento e no reparcelamento ele pode perder sim alguns valores que ele já tinha, mas ele já havia empregado ali no parcelamento anterior que foi rescindido. Então, fica a nossa dica para que não ocorram essas situações para você contribuir. E é isso. Eu espero que tenha abordado todas as situações inerentes ao parcelamento de débitos tributários. Havendo dúvidas sobre esse tema, não deixe de apreciar aí uma leitura relacionada à Instrução Normativa 1891 de 2019, do qual retrata aí a disposição do parcelamento de débitos com a Receita Federal, e esses débitos, eles são o ordinário, o simplificado, o de recuperação das empresas judicial, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que, além deste episódio, nós já disponibilizamos lá no nosso blog um material complementar correspondente a este episódio de hoje. Então, se surgir uma dúvida que você ouviu aqui no nosso episódio, já corre lá no nosso blog, baixa o material complementar, já está à tua disposição na biblioteca do contribuinte lá do nosso blog,
www.rkedufiscal.com. E não deixe de interagir conosco nas nossas redes sociais se, porventura, a dúvida persistir. Eu me despeço aqui, estimando te encontrar no próximo episódio e agradecendo pela excelente companhia pela qual você me proporcionou hoje. Então é isso. Tchau!